Olá pessoal, hoje nós vamos discutir o projeto do salário vitalício para vereadores e do vereador Carlos Bolsonaro envolvido neste projeto. Muito bem, essa semana a Câmara do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, rejeitou um projeto de salário vitalício. E esse caso tornou-se um caso emblemático e paradigmático de como funciona a política brasileira. E esse é o objeto da análise desse conselheiro Acácio. Vamos entender um pouco essas entranhas do funcionamento do poder, não é? Muito bem. Em primeiro lugar, o que é esse projeto que foi rejeitado? Esse projeto é o PL 1442. Né? Esse PL 1442, ele altera a Lei 1680 de 1991. Ele altera especificamente o artigo 23 da Lei 1680 de 1991, que é uma lei específica para servidores municipais concursados. Muito bem. O que o PL 1442 fala? Quando ele altera esse artigo 23 da Lei 1680. Ele fala que o servidor público municipal concursado que foi vereador por 3 mandatos seguidos ou por 4 mandatos aleatórios, né, não consecutivos, ele vai incorporar o salário de vereador ao salário do servidor municipal. Eu vou dar um exemplo para a clareza da questão. Vamos dizer que o Joaquim tenha se candidatado a vereador em 2016, ganhou. Ele volta a se candidatar para vereador em 2022, ganha. Ele volta a se candidatar para vereador em 2036, ganha. Ele volta a se candidatar para vereador em 2046, ganha. São 4 mandatos não consecutivos. Enquanto ele não está exercendo o mandato de vereador, quando termina, ele volta para ser funcionário. O Joaquim, como funcionário público municipal concursado, ganha R$4.000. O Joaquim, como vereador, ganha R$15.000. Então, o Joaquim vai incorporar aos R$4.000 dele os 15.000. Esse é o projeto. Ele vai incorporar os 4 aos 15. Então, ele vai incorporar o salário de vereador ao salário dele, de servidor municipal concursado. Esse é o projeto. Então, trata-se sim, ao contrário do que falou o senhor Carlos Bolsonaro, de salário vitalício, sim. Trata-se sim, é salário vitalício de vereador para servidor público municipal. Ocorre que, o que fala a lei? A lei fala que no caso dos servidores públicos municipais concursados, quando esse indivíduo é nomeado para um cargo, ele ganha o salário do cargo para o qual ele foi nomeado, enquanto ele está exercendo a função. Uma vez que ele seja demitido e não mais esteja exercendo aquela função, ele volta à função concursada e ele volta a ganhar o salário anterior. Também? Então, este PL 1442 altera isto completamente. Altera isso completamente e ele vai além. Uma outra questão que o senhor Carlos Bolsonaro, então esse é o projeto que estava em tramitação e só foi rejeitado, registro aqui, só foi rejeitado pelos vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, depois que o projeto foi denunciado, porque o projeto em si mesmo é uma teratologia e ultrapassa a esfera do crime. Ultrapassa. Carlos Bolsonaro negou a coautoria do projeto. É curioso, e ele disse que só apoiou o projeto. É interessante, porque um ofício publicado por ele mesmo, o ofício 20/GVCB/2016, portanto 20, Gabinete do Vereador Carlos Bolsonaro /2016, lançado dia 1º/11/2016. Neste ofício, lançado ao presidente da Câmara, ele pede para que o nome dele seja desligado, seja retirado o nome dele como coautor do projeto. Aqui entra uma curiosidade que só o Brasil consegue produzir.
Ele afirma que não é coautor. Entretanto, ele manda um ofício ao presidente da Câmara pedindo que retire o nome dele como coautor do projeto. Se ele não é coautor, como é que o nome dele aparece como coautor do projeto? Então nós temos duas explicações. A Câmara fraudou? A Câmara fraudou o documento? Se for, ele tem que processar a Câmara, não é? Se a Câmara não fraudou, ele está enganando o público? Porque se ele não é coautor, qual é o sentido dele mandar um ofício retirando o nome dele da coautoria? Essas explicações e essas reflexões são necessárias que sejam feitas, não é? Muito bem. No outro momento, ele já apresentou 3 versões para o mesmo fato. No outro momento, ele diz que não foi coautor, diz que simplesmente apoiou o projeto. Apoiou. E que este apoio, para oferecer esse apoio, ele simplesmente é uma praxe, ele seguiu o regimento. Isso é uma praxe regimental. Vamos entender o que é a praxe regimental e vamos fazer uma outra pergunta, que é o seguinte. O regimento é a lei que regula o funcionamento. O regimento fala que você tem, todo o projeto chega. E a Câmara ou o Senado é obrigado a acolher o projeto. Não é? Ele é simplesmente protocolado. Para ele entrar em discussão, ele tem que ter um número mínimo de assinaturas. Esse número mínimo de assinaturas que apoiam a discussão, apoiam a discussão. Apoiam a discussão. Isso equivale a dizer o seguinte: vamos considerar que entre um PL que fale de aborto indiscriminado. A pergunta que Carlos Bolsonaro deveria responder é: um projeto que falaria do aborto indiscriminado, ele também seguiria a praxe regimental e apoiaria o início da discussão do projeto? Um projeto de lei que chegasse e falasse que ia matar todas as pessoas acima de 60 anos de idade, que elas estão dando muita despesa ao Estado, ele também seguiria a praxe regimental e assinaria o início da discussão do projeto? Esse é o ponto. Porque, veja, a língua portuguesa ainda significa alguma coisa nesse país miserável, mas ela significa alguma coisa. Apoiamento é apoio, sim. Entrou um projeto, você deu a sua assinatura, você apoiou o quê? Você apoiou o início da discussão. Só que esse início da discussão, ele é complexo, sabe por quê? Porque o início da discussão vai desembocar em 2 alternativas possíveis. O projeto vai entrar em tramitação e ele será votado, será aceito ou será rejeitado. Portanto, quando você assina o apoio, você está contando com as 2 possibilidades de rejeição ou de aceitação. Então vamos considerar que o projeto tivesse sido vencido, tivesse sido tivesse ganhado, tivesse sido aceito, aprovado. O que Carlos Bolsonaro falaria? Que o apoio que ele assinou não era apoio? Ele estava seguindo uma praxe regimental? Porque faz parte do discurso democrático você abrir qualquer coisa à discussão? Não, não faz parte do discurso democrático abrir qualquer coisa à discussão. A classe política brasileira notabilizou-se, toda ela, em usar de um nível de cinismo e de mentira que ultrapassa qualquer grau de razoabilidade. Qualquer grau. Né? Quando um projeto é imoral, indecente, não há que apoiar o início da discussão de um projeto. Né? Este é o ponto capital da questão. O apoio significa apoio, sim. A assinatura significa que você apoia que aquela ideia entre para ser discutida. Portanto, ela tem algum ponto de razoabilidade na argumentação teórica conceitual, de modo que você pode, ao longo da discussão, ser levado a mudar de ideia e apoiar o projeto. Apoio é apoio. Então não há diferença na coautoria ou no apoiamento. Ambos
são criminosos quando o projeto é criminoso. Que é esse o fato. Esse é um projeto criminoso. Kleber Mendes fez 3 perguntas ao Carlos Bolsonaro que deveriam ser respondidas, né? Primeiro, a praxe regimental deve ser mantida contra o cidadão comum? Segunda pergunta, por que ele pediu para deixar de ser coautor do projeto somente depois que a denúncia foi feita, pública, e veio a público? Terceiro, por que ele só pediu exclusão de coautoria após a publicidade? Quer dizer que se o projeto não tivesse ficado público, ele não teria executado esses passos todos? Na mesma linha de Carlos Bolsonaro, esteve há poucos dias atrás Ronaldo Caiado, quando foi inquirido sobre o apoio dele, o apoiamento dele ao projeto de voto em lista fechada, e ele ficou, assim como Carlos Bolsonaro, furiosíssimo quando a população o inquiriu. Diz que a população não tem direito e que ele não tem satisfações a dar à população. Né? Essa foi a reação do Caiado. O mesmo apoio Ronaldo Caiado deu ao projeto criminoso do senador Aloysio Nunes, do PSDB, da PEC do parlamentarismo, que foi objeto de um conselheiro Acácio nosso. Então, é assim que funciona a classe política brasileira, por trás dos bastidores. Agora vamos entender um outro processo. Por que os vereadores estão apoiando este projeto, um 445, e que só não foi aprovado porque ele foi denunciado? Porque o Rio de Janeiro, os servidores públicos, municipais e estaduais do Rio de Janeiro, são uma classe votante imensa. Imensa. Né? Então, essa gente está de olho o quê? Eles estão de olho simplesmente em futuros eleitores. Mas existe uma outra delicadeza desse projeto, 1442, que é o seguinte: uma vez que o projeto seja aprovado, qual é o efeito? Não é colateral, não, é imediato na conta pública. Ele cria um rombo nas contas públicas, né? Ele aparelha mais o Estado, ele incha mais o Estado. Então, na verdade, resumindo, o projeto é comunista. Porque o projeto fala de aparelhamento e de inchamento do Estado. A reflexão aqui é muito séria. Como é que um indivíduo que se diz de direita apoia um projeto comunista? Essa é a pergunta. E é uma pergunta no plano das ideias. Ele não leu o projeto? Ele assinou sem ler? Qual é a explicação? Ele não se interessa? Qual é a explicação? Não tem. Sabe por quê? No Brasil nós não temos uma diferença conceitual entre direita, entre esquerda e conservadores. Não há. Aqui, justiça seja feita a um procedimento que a esquerda brasileira sempre teve, notadamente o PT, essa ala radical. Eles nunca apoiaram nenhum projeto que não seja deles. E tem uma coisa, estão-se nas tintas para o que a opinião pública fala deles. E eles foram marcando o terreno. Então, a direita, vocês sabem por que esses partidecos, como o partideco do Carlos Bolsonaro, por que eles fazem esse tipo de coisa? Entre outras tantas, a praxe regimental aqui significa o seguinte: eu vou apoiar todos os projetos que vocês mandarem e vocês apoiam todos os projetos que nós mandarmos. Né? Então é um toma lá da cá. O nome por trás dos panos com relação a isso chama-se presidencialismo de coalizão. Vejam vocês o que está acontecendo agora. O mesmo Congresso que apoiava Dilma Rousseff, que apoiou Lula, está apoiando Michel Temer, sem a menor diferença. A única voz dissonante ali é a do PT, a do PSOL, e alguns indivíduos que são de esquerda, porque eles querem agora marcar uma posição exata.
não é? Então, a esquerda brasileira chegou a esse ponto de hegemonia política e cultural no Brasil porque ela trabalhou muito para isso. Eles foram ocupando os cargos minuciosamente, ano após ano. Teve muito trabalho, teve muito esforço, teve muita discussão teórica, teve muita discussão intelectual, teve muito trabalho mesmo. Com a suposta vacância, ou com a suposta morte da esquerda, ela abriu determinadas vacâncias que esses partidecos estão querendo ocupar, né? Diante do cadáver insepulto ainda, hein? Diante do cadáver insepulto. Então eles estão querendo ocupar esses espaços com uma grande diferença. Eles não estudam, eles não se organizam, eles não têm agenda, eles não têm conceito teórico formulado, eles não têm nada. Porque indivíduos conservadores, verdadeiramente conservadores, jamais apoiariam uma coisa dessa. Jamais apoiariam. Portanto, a esquerda, a malfadada esquerda, estuda muito. E estudou muitas décadas, levou décadas para aparelhar o Brasil inteiro. Esse suposto movimento conservador, que não é conservador coisíssima nenhuma no Brasil, está simplesmente querendo ocupar vagas, mantendo o mesmo discurso ideológico. Mudou simplesmente o nome das cadeiras. O Brasil é o único país do mundo em que essa teratologia acontece. Nós não temos uma distinção clara entre direita e esquerda, entre o bem e o mal, né? Entre o certo e o errado. Tudo pode, em nome do presidencialismo de coalizão, ou do praxe do regimento, não é? Portanto, esse é um caso emblemático, porque ele evidencia, não porque é o filho do Carlos Bolsonaro, mas porque ele evidencia, como foi o caso do Ronaldo Caiado, né? Ele evidencia exatamente a estrutura de funcionamento psicológica desses indivíduos que se dizem de direita. Toda essa gente que fala que é conservador, eles simplesmente adotam uma ou outra pauta do conservadorismo, uma outra pauta, para passar desapercebido. Na verdade, eles não têm pauta nenhuma. Não há conhecimento nenhum de causa. Não é? E se nós queremos mudar a realidade do Brasil, o primeiro passo é conhecer a realidade como ela é. E ela é péssima. Mesmo. Não é? Enquanto a esquerda levou décadas aparelhando o Estado, a suposta direita simplesmente quer ocupar espaços sem apresentar serviço. O indivíduo que não consegue discernir que Estado inchado, aparelhamento do Estado, é projeto da esquerda, ele pode dizer que é conservador? No Brasil tudo pode. E tudo se faz em nome da agenda nacional, da pacificação das pessoas, né? Dos regimentos e das praxes, das coalizões entre as pessoas para abolir as diferenças. Porque o Brasil finalmente é um país muito pacífico, muito coeso, muito harmônico. Esse é o discurso dessa classe política brasileira que realmente desenvolveu um cinismo e uma mendacidade muito difícil de ser vista, mesmo nos países mais ditatoriais. Porque nesses países ditatoriais, as pessoas falam claramente a que elas vieram. No Brasil, não. O esquema é camaleônico, é dissimulado. Então nós temos duas situações diante da classe política brasileira. Os conservadores ou são ignorantes, ou não são conservadores coisa nenhuma. Bom, quando o indivíduo é ignorante e reconhece a sua ignorância, ele tem uma saída, ele pode estudar. Agora,
Quando o indivíduo está querendo vender alguma coisa que ele não tem, aí nós temos um problema, não é? Portanto, esse conselheiro Acácio, antes que algum adepto do Bolsonaro, do seguidor, nós não tratamos de política partidária, nós discutimos ideias. O Instituto Mucará de Brasilã é proibido, por estatuto, de ter qualquer vínculo político, partidário ou religioso, com quem quer que seja. Agora, no campo das ideias, nós discutimos. E o que está sendo discutido aqui são ideias. Sabe por quê? As ideias têm consequências. Há ideias boas e há ideias más. Ideias boas constroem coisas boas. Ideias más destroem a vida das pessoas. Toda ideia comunista, de saída, ela é má. Todo indivíduo conservador, de saída, não adota nenhuma ideia comunista. Em nome de regimento, de praxe, de coalizão, de nada. As ideias têm consequências. Vamos começar a cobrar da classe política brasileira que eles comecem a apresentar as ideias deles e a ideologia que eles defendem. E os políticos brasileiros recusam-se a mostrar ao público as ideias e as ideologias que eles defendem, porque todo o cenário político brasileiro não é pautado em cima de discussão ideológica. Eles ocultam o tempo inteiro as discussões ideológicas que eles de fato defendem. Portanto, a população tem que entender o que é a ideia por trás de uma ideologia. Todo projeto tem uma ideia por trás dele, e tem uma ideologia por trás dele, e toda ideologia tem uma ideia por trás dela. Esse é o ponto. Quando um projeto fala uma coisa, ele defende uma ideia. Entendam isso de uma vez por todas. E toda ideia tem consequência. Há ideias boas e há ideias más. Nós só adotaremos ideias más ou por ignorância ou por má fé. Até o próximo, Conselheiro Acácio.